Muito bom dia a você que está aí do outro lado, que vai ver esse vídeo meu. Mais uma vez damos graças a Deus por tudo, né, que o Senhor tem nos concedido. Lembrando você que eu tenho um canal aí no YouTube aí que chama Verdade que Não Quer Calar. Aí dá uma forcinha lá, né? Se você quiser comentar alguma coisa também, pode comentar, tá bom? Lá, tá bom? Nem que for para discordar, não tem problema não, tá bom? Eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e versículos 19 e 20, né? Os últimos dois versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 28 e 19, diz assim: Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, nesses dois versículos da Bíblia, baseado no que eu vou falar nesta manhã, né? Porque eu vejo aí, eu já gravei vários vídeos, né? Falando a respeito disso, mas não custa nos lembrar, né? Tem um vídeo meu que chama assim, esse evangelho não é o evangelho de Cristo, né? Por que que eu digo isto? Porque Jesus, quando ele esteve aqui entre os homens e deixou seus escritos, né? Ele enfatizava a pregação da salvação do homem, a pregação da transformação do homem, a libertação do homem, e também que o homem tivesse um lugar na eternidade, né? Um lugar de paz e descanso. Mas o que nós estamos vendo hoje aí, né? Nas pregações que a gente vê aí, as pessoas enfatizam mais o eu, quando o pregador não está falando dele próprio, né? Contando as suas façanhas mirabolantes. Ele está falando da pessoa que está derrotado, que está sofrendo, né? Até mesmo os hinos que se ouve hoje, as músicas dita gospel, né? Só fala de vitória, né? Ah, você que está passando luta, você que está passando dificuldade, né? Você que está passando aí, gente que está te humilhando, como se nós vivêssemos no Brasil uma grande perseguição, grande luta, né? Agora mesmo estamos faltando poucos dias, 4, 5 dias, nós estamos na terça-feira, né? No domingo vai ser eleição, então tem gente aí recomendando, olha, toma cuidado, porque se vocês votar no A ou no B, pode vir uma perseguição contra a igreja, tirar a liberdade da igreja. Mas eu pergunto, que liberdade? O que a igreja está fazendo com a liberdade que nós temos no Brasil? Né? A igreja hoje, ela tem a liberdade para quê? Só se for para dar escândalo, né? Como nós vemos por aí. Mas o evangelho, ele parte do princípio de algumas coisas, né? Quando Jesus ele ordena os discípulos, ele disse, portanto, ide fazer discípulos. O que é fazer discípulo? Né? Fazer discípulo é ensinar. Né? Jesus disse assim, ensinai todas as coisas que eu vos mandei. Amar o próximo. Né? Jesus disse, vocês serão meus discípulos se amarem-vos uns aos outros. Mas o que nós vemos hoje, principalmente no evangelho moderno, é uma pregação de ódio. As igrejas, as denominações, é como se fosse um time de futebol, cada um tem o seu, né? E quando alguém fala contra o outro, logo já é processado, né? Você vê uma pessoa lambendo o outro, falando bem do outro,
aí tá tudo bem. De repente, você vê pessoas metendo a lenha no outro. E isso não está acontecendo no mundo só, está acontecendo dentro da igreja. Agora eu pergunto, que tipo de discípulos que hoje estão aprendendo as coisas? Será que estão aprendendo com Jesus? Ou será que está aprendendo com esses falsos, com esse falso ensinamento aí? Né? O crente mimimi, que não pode sofrer nada, que não pode sofrer o revés, mas Jesus mandou ensinar as palavras dele. Jesus não mandou eu ensinar filosofia minha. Bate lá 3 vezes na parede. Faz o revés para você ser abençoado. Jesus não ensinou a pessoa a comprar carro do ano. Jesus não ensinou, né, usos e costumes. Jesus não sentou lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, de Mateus mesmo, e diz assim, bem-aventurado quem não corta o cabelo, bem-aventurado que não usa pulseira, bem-aventurado que não tem bigode, bem-aventurado o que não joga bola, o que não anda de short, bem-aventurado, não, Jesus disse ali, bem-aventurado os mansos, né? Jesus disse ali, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, né? Então, as bem-aventuranças ali, para quem vai morar no céu, ali tem que aceitar os ensinamentos de Jesus. Jesus disse, amai o teu inimigo, né? E hoje o que mais nós vemos é dentro desse evangelho, as pessoas são inimigos. Porque a irmã me tirou do círculo de oração, não falo mais com ela. Porque o irmão tirou meu cargo de coordenador, não sei do que, não falo mais com ela. Porque aquele irmão não gosta de mim, porque não sei o que, não converso mais com ele. Que tipo de evangelho? Com quem você aprendeu isso? Com quem eu aprendi isso? Isso aí são ensinamentos do mundo. Mas Jesus, ele disse bem claro aqui, ó. Ele disse, portanto, de fazer discípulo dele. Né? Fazer discípulo dele. E fazer discípulo é o quê? É ensinar as coisas de Cristo. Né? Nós vemos hoje um evangelho que pouco se fala de Jesus. Fala mais de José do Egito. Não, porque José do Egito, ele foi para lá, né? Lá para o Egito e virou governador. Então você tem que governar. Deus te ponhou por cabeça. Aonde está escrito isso? Aonde Jesus ensinou isso? Jesus ensinou pelo contrário. Jesus ensinou que você deve servir, que eu devo servir. Nós devemos ser servos uns dos outros. Porque quando os discípulos, eles estavam lá brigando, quem que ia sentar nas primeiras fileiras dos lugares, Jesus disse assim, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, porque no reino de Deus é assim. Se o próprio Cristo, se o próprio Jesus, ele veio aqui na terra e lavou os pés dos discípulos, e tratou os discípulos com amor, né? Com quem que eu estou aprendendo? Né? Eu estou aprendendo a odiar? Né? Aí eu vou para o joelho orar a Deus, Senhor, perdoa minhas falhas. Mas aí o que é que Jesus ele fala? Ele fala assim, que aquele que não perdoar o seu irmão não será perdoado diante de Deus. Esses são os ensinamentos de Jesus. Então Jesus mandou fazer discípulo desse tipo de pessoas. Entendeu? Quando eu falo que o evangelho que é pregado hoje não é o evangelho de Cristo, tem igreja, denominação, comunidade de pessoas que eles não entram mais pelo evangelho. Né? Não entra mais pelo evangelho. Se o teu olho te escandalizar, se a tua mão te escandalizar, o que você dá com a esquerda para que a direita não saiba, isso são tudo ensinamentos de Jesus. Né? O sol vem, capítulo 5 de Mateus, versículo 44, quando Jesus disse que o sol vem para os bons e para os maus, Jesus disse assim, que se alguém te toma a túnica, dê também a capa, né? Não torneie o mal por mal, né? Então isso são ensinamentos de Jesus. Então quando eu venho aqui falar nos meus vídeos que o que se prega hoje não é o evangelho de Cristo, é qualquer coisa o quê?
é um evangelho de alta ajuda. Não, porque você que está aí sofrendo. Ai, porque você está se humilhando. Humilhação é lá nos países onde a igreja é perseguida, aonde os irmãos estão sendo mortos, aonde os bens materiais dos irmãos são tomados, as casas, os bens materiais. Ai, meu Deus, se hoje alguém vier aí tomar a propriedade de um crente, né? Como um grande pastor aí, eu vi aí uns tempos aí, que ele teve um dinheiro lá que depositaram na conta dele, aí era dinheiro ilícito. Nossa, ele já veio gritando na porta do fórum lá no Rio de Janeiro. Calúnia! Ai, porque não sei o quê, perseguição, ai, porque não sei o quê. Gritando igual uma galinha quando você pisa no pescoço dela. Esse é tipo de evangelho. Então, os próprios líderes hoje, me desculpe de eu falar, os pastores, vocês deixaram de ensinar a Bíblia, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá vendo aí? Primeiro fazer discípulo, né? Recrutar homens e mulheres, ensinar eles a palavra de Deus, ensinar como se comportar diante da sociedade, ensinar como ser uma pessoa de bom caráter diante de Deus, de comprar e pagar, de não ficar espalhando inimizade entre os irmãos, de amar, de pregar a palavra de Deus para os caídos, para as pessoas que estão necessitadas. Você entendeu? Foi isso que Jesus fez. Jesus não veio aqui criar partido. Jesus não veio aqui semear discórdia. E isso está bem explícito no Evangelho. Mas quando eu vou para o Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, aí tem coisas que me batem, que me maltratam. Maltrata o meu ego, maltrata dentro de mim a soberba. Aí eu não quero. Aí eu não quero os ensinamentos de Jesus. Eu quero os ensinamentos daqueles pastores, né? Daqueles pastores que vêm aí, você é como eu disse, uma joia rara. Você é um semideus. Isso que eu quero ouvir, né? Você tem que colocar Deus contra a parede, porque na Bíblia é cheio de riqueza, é cheio de tesouro, você tem que buscar isso daí. Entendeu? Esse é o tipo de ensinamento que estão ensinando hoje. Então, o que a igreja quer fazer com a liberdade? Aí Jesus disse assim, quando vocês for pregar, aqui não é eu que estou falando, aqui é Jesus que está dizendo, aqui é a ordem de Cristo. Entendeu? Indo fazer discípulo, depois batizar, primeiro eu ensino os ensinamentos de Jesus, aí depois eu batizo, e depois, primeiro, ensinar, fazer discípulo, depois batizar e depois ensinar a guardar todas as coisas que eu vos mandei. Entendeu? Então o que Jesus está mandando para nós? Está mandando nós odiar o nosso irmão? Está mandando nós ficar com briguinha, né? Sobre ministério? Você entendeu? É nós ficar com rixa do nosso irmão? É nós ficar com rixa até do ímpio, do pecador? Quantos crentes que não conversa com o seu vizinho? Quantos crentes que não pregam o evangelho porque tem vergonha, porque dá um mau testemunho, que no serviço fala palavrão, que xinga, que maltrata os outros? Quantos crentes que os seus próprios parentes não querem nem saber dele, não querem nem olhar na cara dele porque é sem educação, é invejoso, é mentiroso. Você entendeu? Quantas pessoas já fui pregar o evangelho e as pessoas dizem assim, olha, eu não quero ser crente igual fulano de tal, não. Ele briga dentro de casa, xinga. Lá na igreja é uma coisa, mas dentro de casa dá mau testemunho, compra e não paga, empresta dinheiro e não paga. Você entendeu? Eu não digo que você ficar devendo essas coisas, mas isso não é ensinamento de Jesus. Entendeu? Aí alguém vai dizendo, eu não sei por que Deus não opera na igreja. Não opera porque não tem ensinamento de Cristo hoje. Você entendeu? Você entendeu? E hoje, desculpe de eu falar, você entendeu? Por que hoje os crentes
estão aí metidos em política, estão com medo. Se o A ou o B vier para perseguir a igreja. Por quê? Porque não é uma igreja que confia mais em Deus. É uma igreja que confia somente no poder da mão, da carne. Entendeu? Só que lá em Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 17, versículo 23 ali, ele fala assim que maldito é o homem que confia no homem. Entendeu? Então, em quem nós estamos confiando? Nós não estamos mais confiando no evangelho de Cristo. Porque o que Cristo manda nós fazer, nós não fazemos. Entendeu? O que Jesus mandou nós fazer, nós não estamos fazendo. Nós estamos fazendo o que nós queremos. Né? Tem muita gente que diz, o servo de Deus, servo é para servir. Agora nós queremos mais ser servido. Né? Queremos os melhores empregos, tem que ser o nosso. Entendeu? O carro mais bonito tem que ser o nosso. Entendeu? Nós queremos ter a conta mais gorda do banco, tem que ser o nosso, porque se nós não tivermos isso daí, nós somos servos de Deus. E o evangelho não ensina isso. O evangelho não ensina isso. O evangelho, pelo contrário, Jesus disse, não ajuntei tesouros na terra. O evangelho fala tudo o contrário. Então, se eu estou fazendo uma coisa, é simples assim. Vamos supor, se eu pegar, vou simplificar. Jesus gostava de contar muita parábola, eu também vou contar aqui. Você vai fazer um bolo, né? Você vai fazer um bolo. Aí o bolo fala assim, coloca 200 gramas de fermento, você coloca 100. Coloca 3 ovos, você coloca 1. Coloca 2 colheres de açúcar, você não coloca açúcar. Vai sair um bolo? Vai? Qualquer coisa nessa vida que nós formos fazer, né? E não fazemos conforme está escrito. Por exemplo, um carro. Você tem um carro aí está escrito lá, troca o óleo do carro cada 500 mil quilômetros. Coloca água sempre. Você não coloca água, você não coloca óleo, não vai fundir o motor? Não vai estragar? Agora você acha que Deus, se nós fazemos as coisas tudo ao contrário, você acha que Deus vai nos aceitar? Então, e ainda tem outro agravante aqui. Eu vejo muitas pessoas dizer assim, é a vinda de Jesus, Jesus está vindo, Jesus está às portas. Esse dia eu vi alguém dizendo aí que a mesa já está preparada, está tudo lá preparado, né? Mas a igreja, ela tem que pregar o evangelho para Jesus vir. Entendeu? Porque hoje o que a igreja está pregando, eu falo sem medo de errar, sem sombra de dúvida. A igreja hoje pode ser a Assembleia de Deus, pode ser do Belém, de Madureira, pode ser a igreja metodista, pode ser a igreja wesleyana, pode ser a igreja, a denominação que for. Não estão pregando o evangelho de Jesus. Estão pregando qualquer coisa menos o evangelho de Cristo. Entendeu? Isso não é o evangelho de Jesus. Entendeu? Esses pastorzinhos aí, calcinha apertada, que não sei o quê, estão pregando autoajuda. Autoajuda. São psicólogos. São pessoas formadas em psicologia. Entendeu? É por isso que vira e mexe você vê aí, fulano está com depressão. Por que está com depressão? Porque a pessoa vai ver uma palavra de uma pessoa dessa daí, aí sai ali, entendeu? E depois quando ele chega em casa, que ele vai aplicar aquilo ali, é tudo mentira, não acontece, aí fica deprimido. Tá bom? O vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Nesse assunto que eu estou falando nesta hora aqui. Me perdoa aí pelo vídeo ser muito grande, mas pare para pensar se o que eu estou falando não tenho razão, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus.